Boa noite. Vamos abrir Gênesis capítulo 3. Deixa aberto Gênesis capítulo 3 e vamos, vamos ler aqui, Pedro, Mateus 8. Isso, deixa aí aberto Gênesis 3. Irmão, esse para mim é um clássico maravilhoso, né? O dia que eu entendi essa palavra, eu guardei ela no meu coração e faz um tempo já que eu sempre estou falando dela, porque eu acho importante você entender o que aconteceu nessa passagem, né? O que acontece? Quando a gente tem essa revelação, a gente mata o diabo no ninho, né? As acusações vão embora da nossa vida, né? Então a gente sabe como lidar com as acusações, a gente sabe que errou. Ô glória! Oh, aleluia! A gente sabe que nós erramos. E a gente tem que estar consciente que nós erramos. Erramos, vamos ser perdoados. Mas as consequências Deus não vai tirar. As consequências nós vamos ter que cumprir as consequências do nosso erro. Então ele fala aqui, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio o leproso. Quando fala aqui o leproso é uma coisa maravilhosa. Leproso, doente, lepra naquela época era sinal de pecado. Ele não podia se comunicar com ninguém. Ele era rejeitado, ele tinha que ficar lá no lugar escolhido, separado, então esse homem não tinha direito nenhum. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele viu Jesus, ele adorou Jesus. Às vezes, irmão, nós passamos por uma situação, a gente fica embaixo de acusação, fica ali o diabo pisando na cabeça da gente, porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, não orei, não li Bíblia, não fiz isso, estou fraquinho. E não é assim, em todo momento, está fraquinho, não leu Bíblia, cometeu um erro, pecado, começa pela adoração. Adoração é maior do que tudo. Aí no meio da adoração, o que vai acontecer? Vai vir o pedido de perdão de pecado, vai vir o perdão de Deus na sua vida, vai vir as consequências, porque para erro não tem medalha. A gente tem que saber disso, eu errei, mas eu vou ter a consequência. Deus vai ter misericórdia de mim, mas eu vou ter a consequência. Então, o leproso veio e adorou. Vamos adorar o Senhor em qualquer situação. Não vamos deixar o diabo ficar nos acusando. Temos que orar? Tem que orar mesmo. Só que esse discurso de oração, nem todo homem ora o quanto prega. Nem todo homem ora. A gente foge da oração. É uma coisa que a gente corre da oração. É uma coisa que a gente não gasta tempo com oração. Então não vamos ficar nesse discurso, nessa maldição, nessa acusação. Não, estou leproso sim, Senhor, tem misericórdia de mim. Estou sujo, estou leproso, mas eu vou adorar o Senhor. E você vai ver Deus fazer um milagre. Mesmo sujo, Deus vai fazer um milagre. A gente já nasce sujo, cheio de sangue. A enfermeira vai lá e limpa a gente, daqui a pouco traz para a mãe. A gente já nasce sujo, no meio de sujeira, de impureza. Então não vamos deixar o diabo nos pegar. Eu não vou nem orar porque Deus não vai me ouvir, não. Deus ouve o leproso. E lepra era a pior doença que tinha na época, era incurável. Quando ele viu Jesus, o leproso adorou. Ele entendeu isso que nós precisamos entender, que muita gente precisa entender. Puxa, eu não consegui fazer isso, Senhor, mas tem misericórdia de mim, eu vou conseguir, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, faz um mês que eu não leio Bíblia, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar força, eu vou conseguir. Não é desistir, é falar para Deus. Tudo na nossa vida é importante para Deus. Não estou conseguindo orar, é falar para Deus, você não está conseguindo orar. Não estou conseguindo ler Bíblia, é falar para Deus, você não está conseguindo ler Bíblia. Aí eu estou com a dor aqui, Senhor, nos rins, eu acho que ela não vai falar para Deus que você está com dor nos rins. Tudo é importante para Deus. Tudo para Deus da nossa vida é importantíssimo a gente falar com Deus. Quando é que você anda só? Quando você não fala com Deus. Você faz seu próprio caminho. A gente anda só. Senhor, puxa vida, eu calculei errado, fiz um caminho errado aí, escolhi o caminho do deserto, pensei que tinha água lá, não tinha. E chegou lá, assim, os animais estão morrendo, soldado não tem água, não tem nada. O que nós vamos fazer? Vamos falar com Deus que amanhã vai ter água. Deus é maravilhoso. Deus é nosso abençoador. Ele não veio para condenar o homem, ele veio para salvar a vida do homem. Tudo vamos falar para Deus, tudo na sua vida fala para Deus. E hoje de manhã eu vi uma coisa que eu não gostei, lá da parte da minha família.
O que eu vou fazer? Eu vou falar para Deus, Senhor, eu vi aquilo ali, acho que está errado, eu não gostei, mas eu vou falar para o Senhor. Eu não fui falar para a pessoa lá. Se Deus der uma hora, a pessoa tocar no assunto, eu falo. Mas eu fui falar para... Não falei, vou falar para Deus, que eu estava na rua, cheguei agora à tarde, mas eu vou falar com Deus. Tudo a gente fala com Deus, tudo é importante. Senhor, meu filho está com comportamento meio errado, aí vai falar com Deus, é importante. Tudo é importante a gente falar com Deus. Por quê? Gênesis 3:8, Pedro. E ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia. Esconderam-se. O que eles fizeram? Pecaram e se esconderam. Comeram do fruto proibido da árvore que Deus não queria que comesse, e comeram. Ao invés de ficar lá e falar, Deus, eu comi da árvore, tem misericórdia de mim. Encarar Deus, falar para Deus dos seus erros, é importante você falar para Deus onde você está errando. Do que você tem medo, é importante falar para Deus. Você tem medo do Golias? Não, porque ele não existe mais. Você tem alguém lá, um bandidão te perseguindo? Também não tem. Você tem a Receita Federal que quer pegar você? Fala com Deus. Deus te dá uma solução, uma ajuda, um socorro. Tudo é importante falar com Deus. Tudo. Na nossa vida é importante. Primeiro adorar. Eu vou adorar, Senhor. Depois a gente fala com Deus. Tudo é importante falar com Deus. E ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. O que fizeram? Pecaram e correram no meio das árvores. Pensando que Deus nunca ia achar. Não, fica aqui. E não tem tempo. Pecou, Senhor, pequei faz 1 minuto. Já fala logo em seguida com Deus. Não dá tempo, não precisa dar tempo. Deus não precisa de tempo. 1 ano. O Davi demorou 1 ano para confessar o pecado dele. Ficou 1 ano. Não tem tempo. O diabo falou, isso aí não vale não. Você vai ficar acostumado, vai acostumar mal. Não, você hoje já fala com Deus. Não tem tempo. E uma das dádivas do arrependimento, o Davi esperou Deus mandou o profeta falar com ele depois de 1 ano, já que o Davi não vinha, Deus mandou alguém atrás dele. O importante é você encarar Deus. Falou, Senhor, eu estou aqui, em nome de acabei de errar. Acabei de fazer uma coisa errada aqui. Em nome de eu não quero viver essa vida não, Senhor. Me tira dessa vida aqui. Me tira dessa situação. Não, eu vou dar um tempo aqui de 1 mês para Deus me perdoar. Não existe isso, nós podemos falar com Deus. Parece uma vida assim meia sem, né? A gente tá vivendo uma vida meia sem aquele negócio lá, né? Mas a gente fala com Deus. Já fala, você não tem vergonha na cara, não? Não, a gente não ouve a voz do diabo, a gente ouve a voz de Deus. Eles pecaram e se esconderam nas árvores. Nós não vamos se esconder em árvore, vamos falar, oh, Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu mesmo que fiz isso, eu mesmo que errei. Nós temos que aprender a lidar com Deus, a falar com Deus sobre tudo. Tudo na sua vida é importante. Lembra disso, não deixa passar nada, tudo é importante. Senhor, eu não estou gostando disso aqui, mas eu vou colocar isso na tua presença. Vou colocar isso diante do Senhor. Mas tudo é importante a gente falar com Deus. Mateus 10:30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. O Daniel não sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da Sueli. O Daniel não sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da Sofia. São filhos, mas ele não sabe. O Daniel não sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça do Pedro. Mas Deus sabe de todas as coisas. Em nome de Deus, Deus sabe tudo. De você, Deus sabe tudo. De mim, tudo é importante a gente colocar diante de Deus. Deus é soberano sobre tudo. Das coisas mais simples, cabelo. Cabelo você vai tomar banho e não cai um monte? Às vezes você tem um monte de cabelo para lá. Perdeu, coisa assim, vai pro ralo. Mas coisas simples é importante para Deus saber também. Deus quer saber das coisas simples da sua vida, Aleluia. Do seu cabelinho que cai e não vale nada. Aleluia.
Deus quer saber. De tudo Deus quer saber. Da coisa simples, aqui esse cabelinho não vale nada. O cara vai lá, corta, né? Vai pro lixo. Se você toma banho, vai pro ralo. E Deus sabe contadinho. 1, 2, 3. Deus conta tudo. Para Ele, tudo na minha vida e na sua vida é importante. Para Ele tudo é importante. E para Ele você não sabe nada. Você não sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça do Murilo. Você é pai, você não sabe. Deus sabe. Então para Ele tudo é importante na minha vida. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo na minha vida é importante para o meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Tudo na sua vida é importante. Fala tudo para Ele que tudo é importante. Para Ele resolver o problema do filho, para Ele resolver o problema financeiro, para Ele resolver o problema espiritual, né? Para Ele resolver o problema econômico. Tudo para Deus é importante. Tudo é importante. Coisa simples, um cabelinho, coisa simplesinha. Cai no lixo e vai embora. Mas Deus sabe quantos tem, é importante. Então as coisas mais simples da sua vida é importante para Deus. Fala com Deus. Não deixa passar não. Ah, só vou falar com Deus coisa grande. Não, coisa simples, fala com Deus também. Fala com o Senhor. Tudo na nossa vida é importante para Deus, né? Então Deus se preocupa com coisas grandes, Deus se preocupa com coisas pequenas, né? E por que Deus se preocupa com o seu cabelinho que cai lá? Você não sabe nem quantos tem. Daniel não sabe, Sueli não sabe, na Sofia, no Pedro. E por que Deus sabe e Deus se preocupa? Porque Deus é perfeito. O teu Deus é perfeito, meu Deus é perfeito, o nosso Deus é perfeito. Ele não deixa passar nada, o nosso Deus. Tudo é importante para Ele. Por quê? Porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, o nosso Deus. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é poderoso, é maravilhoso. Então, quando eu não falo com Deus, eu fico ansioso. Por que a ansiedade toma conta da nossa vida? Porque a gente não fala com Deus e tem coisa que é importante falar para Deus. Você está gastando seu tempo no quê, Senhor? Eu não busco a sua face, mas estou gastando meu tempo aqui na coisa errada. Me tira da coisa errada. Aí você vai orar e tem uma voz falando para você, daqui a pouco você vai fazer de novo. Mas ora, Senhor, fiz de novo. Senhor, fiz de novo. Uma hora Deus te liberta. Bem-aventurado aqueles que choram. Você está fazendo coisa errada, mas você está chorando, você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado. Deus vai libertar. Agora eu estou fazendo coisa errada. O diabo fala assim, mas daqui a pouco você vai fazer de novo. Aí você faz de novo. Aí você deixa para lá. O que acontece? Vai juntando aquilo. Aquilo vai juntando. O diabo fala, nem hora que você vai fazer de novo. Não, hora sim. Não ouve a palavra do diabo, não. Hora sim. Você não conseguiu ainda, mas você vai conseguir. Eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir. Nós vamos orar. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus não junta coisa e fica juntando para um dia pegar a gente de jeito. Não, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ele não lembra mais do dia de ontem, só você. Então fala com Deus, porque Deus não lembra do dia de ontem. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Cada manhã tem um renovo de Deus para a nossa vida. Quer dizer, ele não vai ficar juntando de hoje para amanhã jogar na nossa cabeça, não. As misericórdias de Deus se renovam. Fala com Deus. Ah, mas eu falo, mas daqui a pouco eu erro, eu falo. E Deus quer te ensinar assim. Você falar com Deus até Ele te libertar desse problema, Ele quer ensinar você a falar com Ele. De tudo, toda hora. Então, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Tudo é importante para Deus. Deus tem um cuidado. Sabe como é que chama isso aqui? Cabelo da cabeça. Cuidado íntimo de Deus com a nossa vida. É muito íntimo a nossa cabeça, que não sabemos nem quantos fios de cabelo tem. Mas sabe o que acontece? Deus é perfeito. Essas coisinhas simples aqui é importante para Ele. Coisa pequenininha que é importante para Ele, como coisa grande também é importante para o nosso Deus. Quando a gente pega esse espírito, a gente sai da ansiedade. A gente começa a falar com Deus, né? E Deus vai tirando a gente do medo e vai tirando a gente da ansiedade. Vai libertando a gente do medo e da ansiedade. Porque quando a gente está orando, o poder de Deus toma conta da vida da gente. A gente fala, mas Deus responde.
Só tem uma maneira de Deus não falar com você. E não é o pecado, porque no pecado Deus fala. Ó, se arrepende. Só tem uma maneira de Deus não falar com você. Qual é essa maneira? Se você não falar com Ele. Se você não falar com Ele, Deus não vai falar com você. Se você falar com Deus, Deus vai falar com você. Então, nós precisamos falar com Deus. Tudo é importante, né? O Gênesis 2:7, Pedro. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Você é formado do pó da terra. Você não é nada. Nós, sem a presença de Deus, nós éramos um pedaço de carne no meio da rua, por aí. Não sabia nem para onde ia, nem de onde vinha. A Bíblia diz, tem um versículo em Isaías, diz que nós, para Deus, era menor do que um verme. Isaías orava e fala assim, eu sou menor do que um verme. Nossa vida não tinha significado, não tinha sentido nenhum. Até o dia que nós encontramos Jesus. Ele entrou na nossa vida. O Espírito Santo revelou Jesus, nossa vida foi transformada. Hoje nós somos filhos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, reconhecemos Jesus. Então hoje tudo nós precisamos falar com Deus. E Ele sabe que nós somos do pó da terra, que nós somos fraquinhos, nós somos um pozinho da terra, somos formados do pó da terra. Deus tem um grande tesouro, mas em vasos de barro. O tesouro é Ele, é dele. E nós somos um vasinho de barro fraquinho. Deus tem um grande tesouro, mas no vaso de barro. Ele fala, o tesouro é dele, tudo é dele. A palavra é dele, a revelação da palavra dele está dentro de nós. Nós somos apenas um vasinho de barro fraquinho. Perdoa esse versículo. Para mim, nós temos um grande tesouro no vaso de barro. Hã? Nós temos um grande tesouro no vaso de barro. Segundo Coríntios 4:7, Pedro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Temos esse grande tesouro, porém num vaso de... Você tem um grande tesouro dentro de você, mas você é um vasinho de barro. Você vai falhar, um vasinho de barro quebra facinho. Deus vai lá e faz de novo. Você tem que entender que você tem um grande tesouro, mas é dentro de um vaso de barro. Nós temos coisas maravilhosas de Deus, mas nós somos um vasinho de barro, dependendo de Deus, quebra à toa. Quebra com facilidade. Mas nós temos um grande tesouro, que é o poder de Deus sobre a nossa vida. Isaías 1:18, Pedro. Isaías 1:18. Vinde, vem. Olha do que Deus quer falar. Como Deus é tremendo e maravilhoso. Olha o que Deus quer falar, né? Vinde, vem. Então, vamos raciocinar, vamos pensar junto, diz o Senhor. Ainda que o seu pecado seja como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco, se tornarão como a lã branca. Deus está chamando para quê? Vem. Qual é o assunto? Vamos falar do... Qual é o assunto aqui? Vamos falar do seu pecado. Deus está falando, vem aqui, vamos conversar. Vamos falar do seu pecado? Ainda que seja como escarlate, o vermelho mais vivo que existe, se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como carmesim, se tornarão marcante como carmesim, se tornarão como a branca lã. Vamos conversar, Deus? Vamos? Qual é o assunto hoje que nós vamos conversar? Vamos conversar do seu pecado. Tudo é importante para Deus. Que coisa maravilhosa Deus me chamar para conversar do meu pecado.
Vamos conversar, Deus, vamos abrir aqui uma oração, vamos conversar, mas vamos conversar sobre o quê? Sobre o pecado. Converse com Deus sobre o seu pecado. Deus que chamou aqui Isaías para conversar sobre o pecado. Não se esconde dentro de árvores. Não se esconde no meio. Enfrenta a Deus, vamos enfrentar a Deus. Vamos enfrentar o Senhor. Vamos deixar aquela coisinha, eu também já preguei assim, não, olha que lindo, o Adão e Eva pecaram, Deus foi lá e fez uma roupinha, Deus foi me ensinar assim, Deus foi o primeiro estilista da terra, olha, faz roupinha, Deus, olha aquela folhinha lá, era uma coisa extraordinária, folhinha nada, pecou, a maldição veio. Tira esse negócio de estilista, folhinha, pelinha, pecou, a maldição veio. Aí Deus cobriu com a pelinha, fez uma roupinha daquelas lá pro inverno, né? Bonitinha. Pra Eva, pra Adão, não. Pecou, a cobra vai rastejar, você vai ter dor para ter filho e vai comer do suor do seu rosto. As coisas brotavam da terra naturalmente. Agora você vai comer do suor do seu rosto. Pecou, não tem blusinha bonitinha. Olha, Deus é o primeiro estilista da terra. Não, pecou tem maldição. Pecou tem consequência. Nós pecamos, estamos perdoados. Mas tem consequência. Né? O Thiago Brunet fala que todo o dinheiro que você gasta hoje desnecessário, você vai ter que ter o dinheiro. Vai ter que pegar o dinheiro que você guardou para pagar aquilo que você comprou desnecessário. Gasta hoje desnecessário, a sua reserva você vai ter que pagar para pagar o que você comprou desnecessário. Vamos se corrigir, vamos se cuidar. Vamos falar com Deus. Tudo é importante para Deus. Do que você tem medo é importante para Deus. O que traz tanta ansiedade é importante para Deus. Meus cabelinhos é importante para Deus, que Ele tem tudo contado. Eu não sei nem quanto tem, mas Ele tem. Porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Ele cuida de mim, de você, nos detalhes. Deus cuida de mim, de você, nos detalhes. Cada detalhezinho Deus cuida. Até do nosso cabelinho Deus cuida. Vamos falar com Deus em tudo. Vamos falar com Deus em todo tempo. Vamos falar para Deus tudo, né? Vamos terminar aqui, Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre te conheci. Você nem nasceu ainda. Nem saiu da barriga da sua mãe, Deus já tinha um plano. Fala assim, em nome de Jesus. Eu não tinha nem nascido. Deus já tinha me escolhido. E Deus tem um plano maravilhoso, soberano na minha vida, em nome de Jesus. Sansão não tinha nem nascido, Deus já tinha um plano. João Batista não tinha nem nascido, Deus já tinha um plano. Você não tinha nem nascido, Deus já tinha um plano, por isso você está aqui na casa dele. E tem muita gente que não está porque não conhece o que você conhece. Tem gente que conhece e fraquejou. E tem gente que não conhece o que você conhece, mas eu queria dizer para você essa segunda opção. Tem gente que não conhece o que você conhece. Tem gente que não recebeu o que você recebeu de Deus. Tem gente que não sabe o que você sabe de Deus. Eles conhecem Deus da religião nacional. Eles têm informação de Deus, mas não têm a comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Aleluia. Conta tudo para Deus. Fala tudo para Deus. Deus vai dar resposta num livro. Deus vai dar resposta através de alguém, através de um vídeo, numa pregação. Deus só não fala com quem? Não fala com Ele. Fala com Deus, Deus vai responder. Tudo é importante para Deus. Deus é perfeito, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Nunca vai deixar nem eu, nem você na mão. Ele pode permitir a gente ir para a cova dos leões, mas Ele vai estar lá. Ele pode permitir a gente ir para a fornalha de fogo, mas Ele deixa a gente ir para a gente saber que Ele é Deus. Qualquer lugar que a gente for, Deus vai estar com a gente e nós vamos saber que Ele é Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém.